Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estão chegando as pessoas. E antes de chamar o nosso convidado, temos um material que ele enviou para a gente e vamos começar ouvindo. Vamos aqui, muito boa noite. Vamos começar, que o nosso convidado já está entrando. Enquanto isso, vamos nos deleitar com uma mensagem dele, logo de início. Pandemia. Aleilton Fonseca. Há coisas que não posso fazer. Não posso livrar o mundo da pandemia. Não posso salvar da morte as pessoas que amo. Tampouco posso escapar do abismo da ignorância que ameaça a vida dia a dia. Mas uma coisa eu posso fazer. Eu protesto com os poemas de todos os poetas que lutam pela vida, pelo planeta, pela liberdade. Contra tudo que nos nega a nossa humanidade, há o remédio da palavra. E a cura da vida é a nossa luta. E a nossa única salvação. Que abertura! É sem defeitos mesmo, como a própria Paula Barreto escreveu aí. E mais uma vez, mais uma noite, eu venho aqui dar boa noite para vocês e para receber o nosso convidado do dia, o grande Aleilton Fonseca. Deixa aí o meu convite, me aceite, que vamos começar agora. Mais um da Lete Convida. Boa noite! Boa noite a todos vocês. Estou aqui com muita alegria para participar desse bate-papo, já parabenizando o DA de Letras da UFES por esta programação, que é uma forma de nós preenchermos também o nosso tempo com uma participação cultural intensa e muito, muito fluente, não é? Que nos ajuda a atravessar esse mar de incerteza em que a vida se transformou. Muito obrigado pela sua presença. Como não é um evento físico, a gente não tem como oferecer água para o senhor, mas eu estou aqui com o meu chá de camomila, que eu sei que o senhor gosta de um chá, né? Aí, ó, tire uma foto, tire um print aí, ó. Nós com os nossos líquidos, ó. Aí, quem puder, tira o print. E eu vou falar um pouquinho do nosso convidado. Nosso tema de hoje é o papel da poesia na pandemia. E não teria ninguém melhor na minha agenda de contato do que Aleilton Fonseca. Porque o que acontece? Durante a pandemia, quase toda semana eu recebo um delivery de literatura no meu WhatsApp. Isso para mim é uma honra. E quem é Aleilton Fonseca? Eu vou falar aqui brevemente, para não estendermos muito, mas Aleilton Fonseca é escritor, poeta, ficcionista, ensaísta, professor universitário, escritor de diversos livros que foram também colocados em diversos idiomas, livros de poesia, ensaio e romances. E desde 2005 ele ocupa a cadeira de número 20 da Academia de Letras da Bahia. É com muita honra que eu estou tendo a primeira live de Aleilton Fonseca. Fui aluno dele no semestre passado e é um grande professor. Então, a primeira coisa que eu quero pedir, já que ele já fez as explanações iniciais, né, é que ele fale, declame alguma poesia para a gente. Ia ficar bem feliz. Felipe, muito obrigado pela apresentação. Falar de poesia na pandemia é perguntar qual o papel que a poesia pode exercer em nossas vidas nesse momento. Todos sabemos da importância da poesia. O que muitas vezes não ocorre é a frequência das pessoas junto à poesia, a leitura da poesia, a fruição da poesia, a compreensão da poesia. Isso é uma pena, porque faz falta a formação integral do indivíduo, essa sensibilização para o mundo através da linguagem,
através da linguagem poética, você ultrapassa o mundo das representações, eh, eh, das representações diretas, né, dos sentidos diretos das coisas, da denotação dos sentidos, e envereda por uma compreensão do mundo notativa, um sentido figurado, uma linguagem especial que abre para nós uma percepção diferente, profunda, e né, da vida, do mundo, da existência, do planeta, do universo. Então, na pandemia, nós tivemos uma quebra do nosso mundo cotidiano, do nosso mundo, para dizer, normal. E, com isso, a crise, não é, da existência humana, esse perigo diário, nós paramos um pouco para refletir, para pensar no destino da humanidade neste planeta, neste universo. E a poesia pode contribuir com algumas impressões, com um pensamento para além dessa realidade, mais um mundo de pensamento que envolve o sentimento de estar neste mundo, o sentimento do mundo durante a pandemia. Tanto que estão escrevendo, no calor da hora, poemas. Nós encontramos na internet, encontramos no Instagram, no Facebook, a expressão dos poetas e de pessoas que não se dizem poetas, mas que se sentem tocados a escrever, a expressar o seu sentimento diante dessa realidade que estamos enfrentando. E, nesse caso, a poesia faz um papel psicológico, porque ela nos eleva a um plano de entendimento, a um plano de linguagem que ultrapassa a angústia, né, o desespero, e nos leva para a reflexão. Será que a vida que nós estamos levando no dia a dia pode ser considerada uma vida normal? Ou será que agora que essa normalidade se quebrou, nós podemos refletir sobre ela e pensar que a vida normal tem muito de anormal com relação às relações sociais, com relação ao consumismo desenfreado, com relação a uma produção concentrada de riquezas diariamente, com relação à situação precária dos trabalhadores, da educação, da saúde. Tudo isso se escancarou para a nossa ciência. E principalmente no Brasil, que nós mais ampla, uma crise estrutural, política, não é? Institucional. Então, é um momento também, a crise é um momento criativo, é um momento para nos encontrarmos na nossa essência e nos indagarmos no papel que nós estamos desempenhando aqui, neste presente, no agora. Fico muito feliz pelas suas considerações iniciais, professor. Já temos aqui mais de 40 pessoas nos assistindo. Não sei se o senhor consegue dar uma olhadinha aí, já tem aí os comentários. E teve aqui um comentário aqui logo recente, que alguém disse: eu sempre falo que a poesia são as asas e os gritos da alma. Então, né, o quanto ela está sendo reverberada nesse momento, né, que estamos em isolamento. É verdade, é um momento em que se pode dar vazão ao que se sente, né, diante da vida. Agora, a poesia Oi.
Pronto. Sim. Uma ruptura da normalidade, e ela nos dá, primeiro, o tempo de parar e Sim. refletir, e a oportunidade de pesquisar, de buscar a linguagem, de trabalhar as palavras, de encontrar as metáforas que sejam capazes de representar esse estado de espírito, essa situação que vivemos, Sim. para além da linguagem comum, para além de uma linguagem técnica. E isso é importante porque nós podemos pensar as coisas, nós podemos analisar Sim. cientificamente, politicamente, mas nós precisamos também sentir as coisas. E o discurso da poesia é um discurso que expressa também a nossa impressão, o nosso sentimento. Agora, você tinha me pedido Sim. um poema, né, na abertura. Eu fiz Sim. aquele comentário do tema, mas então eu vou atender o seu pedido. É um poema que não Obrigado. foi escrito agora, mas que Sim. está muito de acordo com o momento. Alguns amigos disseram que o poema é premonitório. Vocês verão por quê. Abismos sobre os abrigos é o título do poema. Abismos sobre os abrigos, as nuvens flácidas e a massa. A rotação dos fiéis anexos, o ar tomba de peste e estio. É o risco de repente, o desatino, é a vida, o bem proscrito. E da sublâmina reluz o vírus, é o inferno consentido. Não é o verde de toda lavra, nem a verdade no ato doada. Não é a pena do ser em palavras, é uma tina entornada. É balde ao léu na fonte do nada. São atas de uma norma antiga, ou armas de suicídios. É a norma que vomita os excluídos. É um poema que Sim. faz uma figuração desse sentimento diante da pandemia, mas também de uma situação mais ampla, mais geral, de como se sente a humanidade. Quer dizer, o poeta assume ali a palavra e fala por si e pelos outros que possam se identificar com o seu poema, com a sua linguagem, com o seu estado de espírito. Uma identidade, né? Uma representação, né? Do outro. Exatamente. Verdade. A Professor, poesia está sim, no campo das escolhas, né? Das afinidades eletivas. Né? Cada um escolhe o tipo de sim, poesia que gosta, os poetas preferidos, não é? E deve ter uma leitura mais ampla para reconhecer a pertinência, a sim, qualidade dos poetas em geral, mas com o seu direito de gostar de, daqueles poetas, ter os seus poetas da preferência, o seu tipo de poesia que lhe chama mais atenção, com a qual ele se identifica, não é? Eu, por exemplo, fiquei sim, atento aos poetas do momento, né? Os poetas que escreveram no momento, agora sim, mesmo da pandemia, textos que têm a ver com a necessidade de exprimir esse estado de espírito, mas através da palavra poética, de uma palavra que é trabalhada, que é buscada, que é construída. Uma dessas poetas sim, é Áurea Domenech. Ela está aqui em Salvador, ela é do Rio de sim, Janeiro. E por que ela sim, está em Salvador? Antes, vou dizer, ela é uma escritora, tradutora, carioca, não é? sim, Reside no Rio de Janeiro, é também uma advogada e diplomata. E é muito premiada. Ela foi premiada nos Estados Unidos, em Portugal, na África. Trabalha no serviço diplomático brasileiro já há 24 sim, anos. E ela veio a Salvador em março
para lançar o seu 6º livro de poesia, que se intitula A Casa Invisível. Fez o lançamento na academia, ficou alguns dias para passear em Salvador, e quando pensou em voltar para o Rio, já era pandemia. Então, o médico da família aconselhou que ela permanecesse em Salvador, que ela não fizesse a viagem de volta. Talvez na próxima semana ela me disse que vai conseguir viajar. E ela tem participado de muitos eventos, como convidada de bienais internacionais em Pernambuco, Rio de Janeiro, participou da Flip, a Flip de Paraty, não é? E esse livro mais recente, A Casa Invisível, saiu numa bela edição da editora Sete Letras, que foi lançado aqui em Salvador, como disse, em março. E ela já tem um novo livro para lançar, que ainda está no prelo, né? Está sendo produzido, e se intitula exatamente, preste atenção, Sonetos da Pandemia. E eu consegui com ela um desses sonetos, desse livro novo. Exclusividade! Que se chama A Forma da Obra-Prima. Então, veja este soneto. Sim. É um lindo soneto. A forma da obra-prima. Convém que eu me quebre toda e despedace, como a forma que de arte é preenchida. Sirvam-me a escultura que virá a lume na quarentena de extensão desconhecida. E o que será de mim após esta tragédia que assolou o mundo num frágil segundo? Eu tornarei a ver-te? Isso é seguro? Derramo-te então em mim e no mais fundo. Na forma singular que te trará ao mundo, perfeito e extraído do amor mais raro e da obra de arte de estro mais profundo, das nobres paixões que extrapolam as vidas, que vão viver no céu em vida plena e eterna, cauterizando assim as dores e as feridas. Áurea Domenech, uma poeta lírica com esta sensibilidade para falar desse momento e sentir a nossa insegurança. Vamos reencontrar quem amamos? Vamos reencontrar nossos amigos que estão em outras cidades, em outros países? E se assim o fizermos, de que maneira nós vamos sentir esse momento? Não é? E a poesia é feita para dar um lenitivo à dor que ela sente desse isolamento, dessa quarentena, longe de sua família, longe de seus amigos, e sem poder desfrutar de Salvador, nem dos amigos de Salvador, porque está resguardada. Mas, ao final, a esperança dela é, com a poesia, cauterizar as dores. Das feridas. É muito bonito, não é? E aí a sensibilidade da poesia diante do estado de espírito de quem vive essa tragédia e se pergunta: teremos vida? Veremos as pessoas queridas? É uma forma de resistir. A poesia é uma forma de resistência. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, que tem muito a ver com isso, eu vou ligar a luz para eu ver melhor. Porque aqui a produção sou eu mesmo. Então agora melhorou muita coisa. Lembrando que ainda hoje temos o sorteio do livro do professor Aleilton, viu? Não se esqueçam. Agradecer a todo mundo que... Aí, ó, autografado. Vamos fazer o sorteio a qualquer momento da live. Então não saiam, não. Já temos mais de 50 pessoas assistindo a live, que saiu por aqui. E a minha primeira pergunta é uma curiosidade, né? Que além do senhor ser escritor, o senhor é professor. Outro dia, recentemente, eu ouvi uma entrevista do Valci Carrasco, escritor, dizendo que para os escritores, quarentena já é algo normal, porque tem que ficar escrevendo e tudo mais. E para o senhor, como é que está sendo essa quarentena?
de fato, existem aqueles escritores que são mais recolhidos ao seu gabinete de Sim, trabalho, que escrevem todo dia, principalmente sim, aqueles escritores que também são jornalistas, não sim, é? Aqueles escritores que produzem continuamente textos para as revistas, para jornais, não é? Que são, digamos assim, mais profissionais, não é? sim, Mas há aqueles escritores que, digamos assim, são escritores nas horas vagas, que têm um emprego, não é? Eu, no caso, eu sou sim, professor universitário, eu não posso escrever todo dia, eu dou minhas aulas, eu tenho que preparar as aulas, fazer minhas leituras, minhas pesquisas, mas eu guardo aquele momento para o trabalho literário, não é? sim, Eu tenho que ir lá fora, eu tenho que ir à academia de letras, tenho que ir à claro. faculdade, não, não, não posso ficar numa quarentena. Ou talvez a quarentena seja de apenas 4 horas por semana. Não deixa de ser uma quarentena, não é? Isso, 40 minutos, né? Uma sim. quarentena de 40 minutos diante do computador escrevendo um poema, Ou então a trabalhando no. madrugada, né? Mas, de fato, o Sim, trabalho literário é um tanto quanto solitário, não é? sim, É o escritor diante do papel ou diante da tela do computador, diante do teclado. O sim, seu claro. diálogo primeiro é com a tela, é com o teclado. Mas adiante, o texto também vai em busca dos seus leitores. E muitas vezes os escritores são convidados para irem aos festivais, às feiras literárias, aos encontros com os seus leitores, de maneira que talvez alguns sejam mais reclusos, Sim. né, no recesso do seu gabinete de criação literária, e outros são aves de arribação, não é? Andam por aí, como dizia Baudelaire, vai deambular pela cidade uma espécie de flaneur pós-moderno. Atrás de novas histórias. Exatamente. Muitas vezes as histórias estão nas ruas, o poema está lá na Sim. paisagem, está lá nos fatos, nos acontecimentos. É preciso que o poeta vá lá buscar a motivação para escrever. Como Às está a vezes, sua. a escrita não está no gabinete, está nas ruas. Como está a sua busca atualmente, já que não tem, não pode sair? Como está? A sua O seu busca som, o seu atualmente. som ficou um pouco baixo para mim. O senhor está me ouvindo melhor? No começo estava melhor, agora ficou um pouco baixo. Você me E ouve agora? bem? Eu ouço bem. Está me ouvindo bem? Podia melhorar um pouco? Deixa eu colocar o fone. Peraí, para eu ver se melhora. Agora, professor? Melhorou Sim, agora? pergunte. Pronto. A sua Melhorou um pouco. busca, já que o senhor não pode Melhorou. sair, como está a sua busca atualmente por novas histórias? A memória recolhe muita coisa no dia a dia. Nós somos um baú de memória, principalmente quando se tem 60 anos de idade, como é o meu caso. Talvez os poetas de 18 anos estejam sentindo falta da vida fluindo para escrever. Mas os escritores de 60 anos já têm muita estrada andada, não é? Já tem um baú de vivências, experiências, de temas, de ideias para escrever. E agora o tempo, inclusive, sobra, ajuda. E aquelas velhas histórias vêm à tona, aquelas vontades que esperavam agora ganham um espaço maior de, de, de significação, um espaço maior de atenção. Não é? E assim vamos vivendo, escrevendo e driblando essa angústia de estar isolados, de estar em quarentena. Maravilha. Temos mais um poema? Sim, agora é a vez de uma grande poeta baiana, Rita Santana. Rita Santana. A poesia de Rita Santana
da maior expressão identitária, não é? Cultural, e vale muito a pena conhecer a sua poesia. Ela tem livros recentes e seus temas são muito fortes. E ela fez o poema da quarentena. Poema da quarentena, Rita Santana. Mas antes eu vou dizer quem é Rita Santana. Ela é de Ilhéus e mora em Lauro de Freitas. É atriz, participou de alguns filmes, de novelas, escritora e é professora de literatura. Ganhou um prêmio Braskem em 2004 com um livro de contos que eu tenho, que eu conheço, que se chama Sim. Tramela, é um ótimo livro, e publicou Tratado das Veias em 2006, publicou Alforria, um belíssimo livro de poesia em 2012 pela Editos, da Universidade de Santa Cruz, e em 2019 publicou Cortesanias. É um livro que saiu pela editora baiana Caramuri, uma editora muito importante para os baianos, porque dá uma atenção grande para os escritores baianos e tem já uma bela coleção de livros, que alguns em segunda, terceira edição. Isso é muito bom para a Bahia. E com esse livro, Cortesanias, que, aliás, é um livro cujo prefácio é da minha autoria. Ela me pediu o prefácio, eu li o livro, me encantei Sim. e fiz um prefácio, como se diz, caprichado, dizendo o que é este livro, quais são as leituras que ele oferece, os temas, e foi muito bom escrever sobre o livro de Rita Santana. E com este livro ela participou, em 2019, do Sim. Festival Internacional da Poesia de Buenos Aires. O poema é uma reflexão. Poema da quarentena. Não há mais calendário. Não há mais horas. Sequer o amanhã houvera. E o medo, inseto tosco, apavorado, também do coração em agonia, esgueira-se. Não há mais perdas, não há mais prazos, não há urgências, nem importâncias. Há apenas a espera. Essa fera sentada à porta de casa, a nos rosnar que a morte, enfim, existe e está no limite da soleira. Ou que, nas mãos da poeta, imersa em utopias, sem pena e sem tinteiro, sem alianças, sem anéis, na mão da poeta, a morte, cruel, crudelíssima, escondera-se. É uma reflexão sobre esta condição de estar vivendo um perigo iminente. A fera. A mão da poeta, que é portadora da poesia, a mão da poeta que escreve o poema, pode ser a mão que traz o vírus para o Traz a escritor, fera, que né? traz a morte. As mãos que traz a vida através da poesia, que celebra o estar no mundo, pode ser a mão que traz também a morte, o vírus, a contaminação. Agora veja como a poesia diz algo de uma outra maneira, não diz diretamente, não fala em contaminação, não fala sequer na palavra vírus, porque é através das imagens nos sugere As metáforas, né? e refletir sobre essa condição do sentido trágico desse momento que vivemos. Essa anomia existencial, para a qual, psicologicamente, a poesia pode contribuir com uma forma de escapar, uma forma de resistir. Resistir e evoluir, né? Principalmente. E por falar em evoluir, eu quero perguntar para o senhor, qual foi a sensação que o senhor teve de entrar na Academia de Letras da Bahia? Faz 15 anos, neste Sim, abril, 2005, eu ia né? comemorar, ia Sim. fazer uma comemoração dos meus 15 anos na Academia de Letras da Bahia. Sim. Comemorei, sim, claro, em Sim. casa, com a minha família, com uma taça de vinho e as boas lembranças daqueles 15 anos de convivência na academia.
A academia fechou em março. Sim. E não sabemos quando vai abrir. Tornou-se uma caixa de Pandora. Não se sabe como será. Mas foi uma sensação muito boa, 15 anos atrás, e essa convivência é muito fértil, a convivência com os pares, com os mais velhos, com Sim. aqueles já mais consagrados, e agora com os mais novos que ajudamos a eleger. É uma confraria literária que produz e que tem ali na academia um ponto de referência. Por favor. Felipe, Sim. veja se alguém, né, Sim. tem alguma Perguntas? pergunta para a gente Tem responder. várias perguntas aqui não faltam. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos lá. Vou pesquisar uma aqui, que são muitas. Aí eu vou pesquisar uma aqui para falar. Tem comentários, eu vou atrás de uma pergunta aqui. Só um momento. Aqui. Tem muita gente assistindo. Tem gente do Paraná mandando abraço para o senhor. Meus Aqui. amigos do Paraná, um abraço para vocês. Tem uma coisa que a Ilza Carla falou. A poesia, além de dizer tudo, tem a capacidade de nos fazer expurgar a angústia. Lapidar. Muito bem, Isa Calvo. É exatamente isso. Você foi ao ponto. E nesses momentos de crise, de agonia, né, nós sentimos esse bálsamo que não vai nos fazer aceitar, mas nos dá força para fazer essa travessia com menos angústia, com menos sofrimento. Entendendo o que se passa como parte inerente à própria condição humana. Não é? É um momento agônico da condição humana e que, com certeza, se transforma numa experiência na nossa bagagem. Quem sabe, neste sofrimento, nós possamos parar e refletir e tentar outros caminhos para a vida pós-pandemia. Temos outra. Como você vê a produção literária de escritores não consagrados no momento da pandemia? O senhor conseguiu ouvir? Sim. É da Ser Carol Cruz. consagrado ou não ser consagrado, isso são circunstâncias da vida. O escritor não escreve porque quer ser consagrado, quer ser famoso, ganhar muitos prêmios. Ele escreve porque escreve. É uma condição inerente à sua existência, à maneira como ele se relaciona com o mundo, com a cultura, com o outro, com a humanidade da qual ele faz parte. E se a obra dele tem uma abrangência menor ou maior, são contingências. Muitas vezes o autor deixa a obra que se consagra postumamente. Há vários casos, e vocês sabem disso. E há aqueles que fazem muito sucesso em vida, mas que depois não fica nada. Tudo é muito relativo à maneira como a própria cultura elabora e relabora a contribuição de cada escritor. Às vezes, no seu momento, certos valores não são percebidos ou são até combatidos, e só depois da morte a humanidade avança na compreensão que o poeta teve lá atrás. Vou citar um caso, Charles Baudelaire, que em vida não teve sucesso. O único livro que publicou, que hoje é uma das obras-primas da humanidade, Les Fleurs du Mal, As Flores do Mal, foi censurado na época. Ele sofreu um processo. A justiça ordenou que ele retirasse alguns poemas. Se não me engano, 6 poemas ele teve que tirar, no mínimo. E depois, só na década de 30, é que Paul Valéry, um grande poeta francês, escreveu um texto sobre a situação de Baudelaire na literatura francesa, e aí o processo foi extinto, muito depois da morte de Baudelaire.
Então, a literatura, a cultura, a sociedade vivem certas tensões que a história conta muito bem. Por falar em história, teve uma fã que mandou logo desde o início da semana, quando ela viu o seu card, ela me entupiu de mensagem perguntando a mesma pergunta. Então eu vou fazer agora. Ela não está assistindo por questões pessoais, mas vai ficar gravada para ela assistir. A pergunta foi de Lívia. Professor Aleilto. Lívia, um abraço, um beijo. Professor Aleilto, por que Drummond escreveu uma carta para o senhor? Porque era um homem muito generoso. Ele não precisava ter escrito aquela pequena carta agradecendo pelo livro que enviei para ele. Ele não precisava, eu nem esperava isso. Mas um belo dia, aos 21 anos de idade, tendo publicado meu primeiro livro de poesia, Sim. Foi quando entrou na UFBA? De sondagem, Foi quando entrou na UFBA? Recebi. Foi quando entrou na universidade? O livro foi publicado pela Fundação Cultural da Bahia, na coleção dos Novos, que revelou vários poetas da minha geração. Sim, um pequeno livro de poemas, Movimento de Sondagem. E a poeta baiana, infelizmente já falecida, uma perda enorme para a literatura baiana, Miriam Fraga, me deu alguns endereços para que eu mandasse o meu livro. E eu recebi de Nélida Pinhon, de José Paulo Paes, já falecido, e o de Drummond, que me espantou. E nesse dia eu recebi a carta da mão do carteiro, e quando eu olhei, o carteiro já tinha ido embora, que eu queria comemorar e dar um abraço no carteiro. E eu não dormi nesse dia. Eu trago esta carta guardada como um monumento da minha vida literária. Uma carta enviada por Drummond a um poeta estreante de apenas 21 anos de idade. Eu não merecia. Ficou para sempre essa ideia no meu coração de que Drummond, além de ser um grande poeta, foi um homem muito generoso. Eu antes quero só pegar um livro para o senhor ver. Enquanto isso, eu vou ler mais um poema. Agora, quando o senhor falou que recebeu a carta de Drummond, quando o senhor falou que recebeu a carta de Drummond... Posso ler um poema? Sim, e depois eu quero falar desse. Isso, depois falaremos. Pronto. Este é o poema intitulado Pássaros, do escritor, poeta, sergipano, radicado na Bahia há algumas décadas já, Cleberton Santos. Cleberton Santos é de Propriá, Sergipe. É poeta, crítico literário e professor do IFBA, em Santo Amaro. Tem mestrado em literatura pela UFS e publicou livros como A Ópera Urbana, em 2000, Lucidez Silenciosa, é de 2005, Cantares de Roda, de 2011, Aromas de Fêmea, de 2013, Estante Viva, também em 2013, e Travessia de Abismos, 2015. Sim. Ganhou o prêmio Escritor Universitário Alceu Amoroso Lima, da Academia Brasileira de Letras, em 2002. Tem artigos e poemas publicados em várias antologias de sites, de jornal, de revistas, no Brasil e também no exterior. E o seu poema é de um lirismo, de uma delicadeza exemplar. Pássaros. Todo poema tem que ter pássaros. Por isso acordo e abro a janela do meu dia. Vejo pássaros que revoam entre o azul do céu e a janela do meu quarto. São tantos os pássaros que revoam, indiferentes ao meu tédio matinal. Nada sabem os distraídos pássaros sobre minhas tristezas ou alegrias. Riscam e rabiscam as folhas brancas das nuvens, aglomeradas sobre a janela do meu quintal. De cá, preso em terra vã, entre paredes enclausurado, invejo aqueles pássaros que brincam nas cores
da manhã, livres e leves, tão leves que são quase brisas. Os pássaros matinais são mais que pássaros para enfeitar poemas. Estes pássaros alimentam meu sonho nesta eterna manhã de abril. Veja, é um poema da pandemia. Merece aplausos. Aplausos. É um poema da pandemia. Não fala em pandemia, não fala em doença, não fala em morte, não fala em sofrimento. No entanto, é disso que ele fala nas entrelinhas. É o estado de espírito em que ele se encontra. Ele traz isto para a linguagem e opera com uma linguagem eufórica. Não a linguagem disfórica da pandemia, mas a linguagem de uma poesia que recobre a realidade com um desejo, um sentimento que se espelha na condição de liberdade dos pássaros. Os pássaros estão livres lá fora. A pandemia não existe para eles. E o poeta está enclausurado, está entre paredes. Mas, vendo os pássaros, ele projeta o seu desejo de liberdade que a quarentena cortou. Então, é essa a expressividade da poesia, essa comunicação que toca no espírito, que toca mais fundo. É a poesia, é o papel da poesia na quarentena. Maravilha. Quando o senhor falou que recebeu de Drummond a carta, eu lembrei desses livros que eu recebi desse autor. Eu não sei se o senhor está recordando Meninos, quem eu é. conto. Do meu Eu querido quero... amigo de muitos anos, Sim. o grande escritor brasileiro, baiano, da Academia de Letras da Junco. Bahia, da Academia de Letras de Petrópolis e da Academia Brasileira de Letras, na cadeira que pertenceu a Jorge Amado, Zélia Gattai, Otávio Mangabeira, 3 baianos ilustres, e ao fundador da Academia de Letras da Bahia, de Letras brasileira, da Academia Brasileira de Letras, ninguém menos que o grande universal Machado de Assis. Antônio Torres. Eu quero amigo e seu amigo. Sim. Quando ele manda o livro, é porque ele aceitou a pessoa como amigo do peito. E mandou 2, viu? Ainda uma carta. Então. É amizade e dose dupla. Dose dupla, Fique muito feliz. Agradeço ao senhor, viu? Então, na quarentena, o que nós mais fazemos agora, quando rimos, é rir com as paredes. Rir para as paredes. Não é? Alguns de nós, inclusive, está desenvolvendo uma espécie de mimetismo da pandemia. Estamos ficando da cor das paredes. Eu, por exemplo, estou já da cor das paredes. Vamos agora para algumas perguntas aqui do público. O que mais inspira o senhor nesse momento? É complicado, na pós-modernidade, falar em inspiração, não é? Sim. Os românticos, que gostavam muito dessa palavra, a inspiração, as musas, não é? Aquele poema que vem por uma energia superior e aflui ao poeta. Né? O poeta como um demiurgo, como um iluminado. A modernidade, a partir de Charles Baudelaire, e na continuidade com os poetas artesãos, né? Mallarmé, Rimbaud, e no século XX, T.S. Eliot, e chegando no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, antes Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, são poetas que têm a consciência de que a poesia é resultado de um trabalho, não de uma inspiração. Até se usa a palavra inspiração, mas no sentido dessa inspiração moderna e contemporânea é, na verdade, de motivação. O que nós buscamos são motivos para escrever. E vamos à luta. Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. É Carlos Drummond de Andrade que dá essa lição e que já vem de Baudelaire,
a ideia do esgrimista, o poeta lutando, uma luta de espada, uma luta de esgrima, para achar a palavra certa, para achar a sonoridade, achar o ritmo, achar a métrica, né, no caso mais clássico, ou achar fora da métrica e fora da rima o ritmo, né, da prosa na poesia. Então é muito mais trabalho. Agora, o que nos motiva, em geral, é a vida. É a vida, não apenas a vida presente, Sim. mas a vida da memória, a vida das vivências. Muitas vivências que nós guardamos em nós não tinham atingido ainda a maturação necessária, que às vezes levam anos para afluir como texto. Eureka, achei! Aquele poema que eu quis escrever há 10 anos e não consegui, agora veio, pronto e acabado. Não, ele vem como um rascunho do inconsciente que transmite para o seu consciente e agora você vai trabalhar, vai fazer o papel do trovador, o buscador, o pesquisador, para achar a forma que o poema exige para se aceitar como pronto até a próxima mudança, até a próxima revisão. Verdade. É, Eu sobretudo, lembrei. o trabalho e a motivação está em tudo. O poeta é uma antena ligada, tudo o motiva, desde os temas mais banais até aqueles temas mais elevados, mais sublimes. Se é que a vida tem essa ordem de valores. Na literatura, essa ordem é caótica. Não há algo sublime e outro que não seja sublime. Na poesia, há uma consagração, né, do tema, da vivência, da palavra. Não é? Uma palavra que seja palavrão na língua corrente, no dia a dia, Sim. quando ele entra no poema, ele não é mais um palavrão. Ele é uma palavra que está no poema com uma Sim. outra função fora do mundo referencial e dentro do mundo, né, das figuras, das metáforas. Né? E isso é a magia da poesia. É a transformação, a transubstanciação das palavras comuns em palavras que têm uma funcionalidade específica naquele verso, naquele poema, naquela obra, naquele poeta. É a transformação. E tem uma pergunta aqui da professora Alana. E sua série de haikais? Minha colega Alana Freitas, uma grande cronista, né? E o seu livro Nós que Descobrimos a Lua, não é bem esse o título exatamente, agora... Ela pode comentar aqui, quando ela comentar eu falo. Sim. Mas é algo por aí, Nós que Descobrimos a Lua, algo parecido. Perdão, Alana, porque me passou aqui o título exato do seu livro. Mas o que eu quero dizer é que é um livro fantástico, de crônicas, um livro de estreia que já vem maduro, com um lirismo próprio da crônica, com aquela narratividade efêmera da crônica. É um livro excelente de crônicas. Eu gosto muito. Ela eu perguntou estou escrevendo esses haikais para um livro. Porque, como todo mundo sabe, o haikai vem da literatura oriental, não é? Basho é o grande inventor, isso há séculos, e migrou para a literatura ocidental e ganhou formas. E no Brasil, Guilherme de Almeida trabalhou, desenvolveu um formato, colocou título, mas algo se mantém. São 17 sílabas. 5, 7 e 5. Não é? E não é obrigado a rimar, mas a lírica brasileira gosta da sonoridade. Então, no Brasil, em geral, acaba que o poeta busca a rima para o haikai. E eu gosto disso, eu busco a rima. Então, é uma série. Eu comecei a escrever alguns por recreação.
por diversão diante das O flores do hobby. meu jardim. Diante Sim. das flores do meu jardim. Que eu gosto muito de flores, eu cultivo. Eu coloco a Hum, mão na terra e às vezes o espinho da rosa me tira um pouquinho de sangue e nem por isso eu deixo de amá-la ainda mais. Porque, porque as flores gostam, aliás, eu digo, as flores exigem carinho, mas a rosa exige amor. Dê amor e ela lhe dará rosas e rosas e rosas. E neste amor, a rosa, às vezes, sai o sangue do sim. espinho que entra ali Furou? no dedo, que raspa a pele do amador. E a professora e ensaísta Teresa Abelha, Sim. que do Rio de Janeiro, trabalhou aqui na Bahia, na nossa Universidade de Sim. Feira de Santana, já se aposentou faz alguns anos, mas a nossa interlocutora, eu enviei para ela, como envio para algumas pessoas, amigas do meu círculo, Sim. não é? Pelo Zap. Sim. E ela disse: Olha, continue. Ela gostou muito. Olha, são lindos, continue. São perfeitos. Faça um livro de haikai sobre as suas plantas, sobre as suas Sim. flores. E eu disse: Abelha. E o nome é bem próprio, né? Para jardim e flores, abelha. Eu disse: Tereza Abelha, você me fez enxergar um fato. Eu já estou escrevendo o livro. É. Então, Tereza Abelha, você fará a apresentação do livro. Ela disse: Ó. Ah, faço com muito prazer. Então, ainda hoje, Sim. eu recebi uma flor linda, uma flor de lis, Sim. e escrevi o meu haikai do dia. Não é? E assim vai Pode. fluindo. Agora, eu quero ler o último poeta convidado de hoje, Wesley Correia. Pronto. Deixa eu só falar uma coisa para o senhor, que eu acho que é ele que está aqui, o Wesley Correia, e ele falou: tive a honra de ser aluno deste grande mestre, apaixonado e apaixonante, e muito dessa sua devoção ao ofício trago no professor que me tornei. Muito obrigado, Ale. Que maravilha ouvir palavras tão ternas de um colega, porque agora somos colegas. O tempo de professor-aluno já ficou para trás. E eu tive a honra de fazer o prefácio de um dos livros de Wesley Correia, assim como fiz o prefácio do livro de Rita, de, de, de Rita Santana, né? Sim, Também fiz o de Wesley. Le Correia. E foi uma experiência muito boa escrever sobre o livro dele, não é? O livro Íntimo Vesúvio. Sim. Ele, Wesley, que aí está conosco, é poeta, ensaísta, ficcionista, e tem os livros Pausa para um Beijo e Outros Poemas, que é de 2006, Deus é Negro, que é de 2013, Íntimo Vesúvio, do qual fiz o prefácio, em 2017, e o seu livro mais recente, lançado há alguns meses, Laboratório de Incertezas. Eu não fui ao lançamento, eu não tenho, é o único livro que eu não tenho, porque eu estava viajando, eu estava em Alagoas na época. Sim. Viu, Wesley? Eu não tenho esse último livro seu. Último não, recente, não é? Recente, Porque é. Eu virão outros aprendi e que não outros. deve chamar de último. O Wesley é um poeta, um professor, que tem um Sim, mestrado em literatura pela UFES e sim, tem um doutorado em estudos étnicos e africanos pela UFBA. É professor do IFBA, né, aqui em Salvador. E ele tem poemas publicados em vários sites e revistas, inclusive traduzidos para o inglês, para o espanhol e para o romeno. Não é fácil você ter um poema, um texto traduzido em romeno. Não é? E ele brinque. tem em inglês, espanhol e romeno, certo? Então, ouçam esse poema da pandemia de Wesley Correia, Monstro Invisível. Olha, o título já é assustador, porque é disso que se trata, né? É um
é um milimétrico Sim. monstro. Olha a imagem, né? Do micro que é monstro. No silêncio empalhado dos cômodos, agiganta-se o monstro invisível. Penso na desventura de suas multiplicadas presas. Sim. Se há ideia da mínima força, da mais frágil delas, tomba a insólita empresa de meu corpo de poeta. Penso em meus pequenos sustos crônicos, nutrindo o riso do monstro mudo, tanto maior que o mundo, quanto menor que tudo. Penso em suas garras afiadas, ao desafio do visgo que lhe escapa, quase como quem o nega no rastro sem cor, sem cheiro ou substância, e penso na vida avessa, sua presença viva de instância. Penso nos 1000 olhos de sombra deste monstro prolongável, em seus tentáculos perturbadores e no seu modo de testemunhar, assim onipresente, o desespero com que me armo, disposto a alvejar o nada nos dias da guerra inglória. Penso no monstro aritmético, em quem a pulsação indissolúvel cumpre certa didática amorosa, a de afetar no exílio, que é seu método e mistério, a existência rancorosa. O manto de símbolos se aquece, o monstro, parece enfurecê-lo ao sabor da loucura mais letal, onde habita o sintoma universal do que somos o monstro e eu. Tudo ao dissabor se cala, não há asepsia que valha, nem há por que chorar. Este Forte. poema representa esse estado de espírito do qual todos nós compartilhamos. Estamos diante de um monstro invisível e onipresente, e que representa para nós a possibilidade imediata de nada ou da morte. Ele pode passar por nós sem nos atingir, mas nos fazer portadores da morte dos outros. Ele é cruel, ele é sorrateiro, e ele nos abraça e nos envolve como que amorosamente no seu ódio de morte contra nós. E o poeta percebe essa relação trágico-lírica que nós temos com o vírus. Esse nosso indesejado e indesejável companheiro do dia a dia. Esse fantasma Inimigo invisível. pode nos atacar sorrateiramente sem que tenhamos a mínima percepção de sua presença em nós. Incrível que hoje é o dia do abraço, né? E essa poesia, ela dá um chacoalhaço na gente. Nós somos capazes de simbolizar, de significar a vida. Então nós podemos criar esses abraços. Cada poema é um abraço de conforto. Sim. E é também aquele abraço que aperta e que sacode, para que nós fiquemos firmes, para que nós possamos resistir. Poesia é uma forma de resistência a tudo que atenta contra a nossa ânsia de existir e de fazer sentido no mundo. O Instagram vai acabar com nossa live em 15 segundos. Eu vou pedir 5 minutos para o senhor, que é enquanto eu salvo, e a gente volta para o senhor ler o poema, fazer a consideração final e eu fazer o sorteio, tá bom? Muito bem. 5 Pronto. minutos para todo mundo tomar
Pronto, chamando aí. Pronto, já tem gente assistindo. Foi que não apareceu a opção para chamar o professor. Aí por isso que eu entrei de novo. Muito obrigado, gente. É muito bom a gente ter numa sexta-feira. Aleilton Fonseca. Deixa eu falar com o prof que pode entrar. Que não apareceu a opção, por isso que eu cancelei. Cíntia Maria, Xande, Heloísa. Prof, cadê o professor Aleilton? Já entrou? Não, o professor Aleilton não entrou. Vou aproveitar. Aí, professor Aleilton entrou. Deixa eu mandar para ele. Aleilton. Assim essa tecnologia. Pronto. Peço desculpas, mas a culpa não é minha. A culpa é desse moço aqui que a gente está usando, né? O lugar dele. Aí ele, quando dá uma hora, barra. Ainda bem que não foi no meio do poema, né? Então, continuemos. O senhor pode declamar mais um poema, pode fazer as suas considerações finais e vamos ao vivo, já deixei aqui tudo pronto, fazer o sorteio. Muito bem. Então, esta conclusão me leva a, primeiro, agradecer, né, por essa oportunidade. É uma alegria muito grande estar com vocês, com as pessoas, com os amigos, com os colegas, com ex-alunos, alunos, e todos nós somos dessa confraria. Né? Vou falar um dado, tivemos mais de 150 pessoas assistindo, viu? Quando parou, deu para ver. Parabéns para vocês, para o DA de Letras da UEPS, Obrigado. Universidade Estadual de Feira de Santana. Vocês estão preenchendo a lacuna que a quarentena traz, vocês estão preenchendo com cultura, com diálogo. Informação. E isso é muito bom. Informação. Obrigado. E motivação. Né? Nós, mais do que nunca, estamos precisando de motivação para levarmos os dias. Não é? Muitas vezes nós nos perguntamos sobre a nossa condição humana na atualidade. Que mundo é esse que está sendo construído? E o modo de viver nesse mundo, não é? Um mundo sempre em perigo, um mundo sempre em crise. E os poetas, muitas vezes, refletem, como todas as pessoas refletem, e os poetas escrevem poemas, que são poemas que condensam essa reflexão através da linguagem própria da poesia. Uma linguagem mais condensada, Sim. Uma linguagem que é indireta, que não fala as coisas diretamente, mas deixa as entrelinhas através de metáforas, através de figuras, né, outras de linguagem. É uma reflexão sobre a condição, né, do homem. E este pequeno poema encerra a minha participação hoje aqui com vocês. Você disse que depois vai ter o sorteio ao vivo. Já com o senhor aí, já faço o sorteio aqui, mostro. Autografar. Vamos, você vai me dizer o nome e eu vou autografar aqui na hora. Sim, pronto. Ao vivo, ó. Que moral. Muito bem. Então, o poema, para terminar, se intitula este: Torres e Castelos. Encastelado ou em torres, protege-se do futuro o homem em suas apólices de seguro, mas inseguro. Instala os olhos ao redor e tranca a alma no cofre. Evita sua sombra ao sol e em cada esquina sofre. A dor de quem, tendo tudo, perde o sentido do mundo. E dentro de um olhar mudo, o medo é seu ser profundo. Grande.
Agora vamos ver quem tem sorte. Né? Vamos lá. Quero agora já direcionar aqui um pouquinho para cá a câmera, enquanto eu abro aqui. Avisar, gente, que o sorteio estava desde ontem lá no nosso feed, a foto do livro com a foto do card, e era só você marcar 3 amigos nos comentários, curtir a foto oficial e seguir também o Dalete nas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Vou aqui, deixa eu virar para cá, que aí eu vou tirar aqui um momento para a gente fazer. E na hora eu vou verificar se a pessoa está seguindo a gente mesmo, viu? Já está aqui, é esse aqui. Teve 173 comentários. Por favor, aguarde, estamos lendo todos os comentários. Isso pode levar alguns minutos. Lembrando que o convidado tem que estar aí, viu? Ao vivo. O convidado não, o convidado tá. A pessoa que ganhou. Sortear número, ó. Vou sortear. Quem tá? E Anjos 451. Essa pessoa aqui, ó. Anjos 451. Ela marcou Prof. Josi Souza, Edu Miranda e Geufs. Ela tá aí, a Anjos 451 tem que estar. Porque aí a gente vai colocar o autógrafo na hora. Se ela não aparecer, a gente vai ter que sortear outro. Vou dar 2 minutos para Anjos 451 aparecer. Eu vou tentar aqui ver, eu vou ligar aqui meu outro celular para ver se aparece. Foi o número 98, professor. Esse número tem algum significado para o senhor? Todos os números têm significado. Sim. O 0 tem muito significado, 98 tem muito significado. Ó, Anjos 451 não tá. Não apareceu. Vou dar mais um minuto aqui para ela. Tem um povo aqui dizendo que tá não. Ó, vou dar mais um minuto aqui. Ó, o Wesley falando, professor. Gente, melhor live da vida. Ó, o Wesley, professor, disse esse comentário pra gente agora. Muito Pelo bem, muito visto, obrigado. a Anjos 451 não apareceu. Eu vou agora para outra pessoa, viu? Sortear número. Como é o nome? Leôncio. Leôncio. Tá aí? Leôncio. Tá aí? Diga aí, Leôncio. Número 122. Realmente, live para lavar a alma. Como tem um delay, né? Leôncio pode estar escrevendo agora. Vamos aguardar um minuto. Ah, deixa eu ver. Aqui tem um lugar que eu posso olhar quem está assistindo. Pronto. Leôncio. Leôncio. É um nome prático, não. Leôncio não tá. Eu vou aqui botar outro número. Leôncio não veio. Cadê Gustavo? Gustavo falou que falou o nome. Ela tá aí, Paloma, ou não tá, Gustavo? Se der, ligue para ela aí, mande ela vir aí. Escreva aí para mim nos comentários se ela tá aí ou não. Edu Alves está perguntando como foi o sorteio. Ontem, às 19h05, colocamos no Insta do DA uma foto do professor Aleilton e o card do sorteio. Tinha que curtir e marcar 3 amigos. Já saímos 2 pessoas que não estão presentes, e aí eu vou partir para outra, viu? Ninguém respondeu. A gente vai lá. Vamos aguardar mais um minuto, enquanto o Leôncio vem. O professor Aleilton tem que ir lá tomar o chá dele, a gente não vai atrapalhar o chá dele, então vamos lá. Cadê Leôncio? Não apareceu. Vou esperar até fechar o minuto aqui, para ser justo. Sorteia para nós ao vivo. Pronto. Quem tiver ao vivo, né, que foi uma das regras. Vamos lá. Aquino, 7615. Aquino tá aí? Vamos ver. Aquino, vamos ver aqui. Aquino 7615, Alexandre Aquino. Alexandre Aquino tá online? Responda aí. Olha eu gritando, meu Deus. É que eu fico feliz pelos outros. Cadê? Parabéns pela live. Alexandre tá aí, presente. Diga, meu filho, se você está presente, escreva para o professor Aleilton colocar aí.
Já escreva seu nome completo, como você quer que fique aí no livro. Aí tá presente, professor. O Alexandre Aquino está presente. Alexandre, você quer que escreva Alexandre ou Alexandre Aquino? Escreva aí pra gente, para o professor escrever agora, ao vivo. Deve estar emocionado. Ó, não está nem conseguindo escrever, professor. Olha como é o menino. Lembre-se que é preciso do endereço para que eu pego com ele no privado, viu? Eu pego com ele no privado. Completo. O endereço completo. Eu pego com ele no privado. Alexandre... Então, já posso fazer autografar o livro? Pode. Alexandre Aquino. Deixa eu escrever aqui para o senhor ver também. Alexandre Aquino. Aí, professor, tá aí embaixo fixado, ó. Alexandre Aquino. Alexandre Aquino é o ganhador. Parabéns, Alexandre. Deixa eu botar aqui. Parabéns, viu, Alexandre? Esse livro foi concorrido. O professor tá aí escrevendo. Enquanto isso, gente, eu vou falar do nosso convidado de amanhã. Amanhã. Sim, pode falar, prof. O autógrafo, ao vivo. Oh, é um momento histórico. Ó. Gente, que poder. Ó. Felicidade, velho. Tão bom receber um livro de quem a gente inspira, de quem a gente gosta. É muito bacana. E ao vivo, ó, o autógrafo, velho. Ó, que moral. Ia comentando isso, ó. Coisa maravilhosa. Que live maravilhosa, viu? Obrigado, viu, meus amigos, por terem ficado aqui. E depois vai para o nosso canal no YouTube, viu, gente? Da Let UF. Sigam a gente, assistam os vídeos. Sou eu que faço a edição também, viu, galera? Então, vão lá dar uma olhada, curtir. Tem muitos outros escritores lá. Tem o Ricardo Ismael, tem o Rodney William, tem a professora Patrícia Navarro. Tem muitas lives que a gente fez desde abril. Estão todas lá, viu? Para vocês assistirem. Chiquíssimo. Que chique, hein? Autógrafo ao vivo. Professor, tá cortando o seu rosto. São 22/5. 22/5. Pronto. Aqui está. Ó, tira o print, ó. Que honra, que honra. Muito obrigado. Alexandre Aquino. Aí está o livro. Aí está o livro. Aguardando o endereço para enviar o livro. Para enviar o livro. Eu quero agradecer. Eu queria dar uma última informação. Pode dar, pode falar tranquilo. Hoje foi lançado o livro Velas ao Vento. Só uma coisa, não está aparecendo o seu rosto. Ah, agora tá bom, pronto. Pronto, agora... agora eu estava mostrando o autógrafo. Sim. Eu quero rapidamente informar que hoje foi lançado o livro de poemas Velas ao Vento, de Rita Queiroz. Eu tive o prazer de fazer o prefácio desse livro. Já é o terceiro livro de hoje que eu tenho o prazer de fazer o prefácio. É uma leitura muito agradável, uma poesia plástica, uma poesia maleável, uma poesia de navegação, como diz o título, Velas ao Vento. Né? E é um livro em que a poeta demonstra a sua convivência com os fatos da vida, a sua experiência com o lirismo, como uma forma de saber e de interpretar o mundo. E eu gostaria de ler um poema. Oxi! Um poema curtinho desse livro, de Rita Queiroz. Campos Abertos.
na confluência de nossos rios, brincamos com os relógios, enlaçados nas florações de inverno de águas revoltas que tecem os dias. Desabamos nossos silêncios na noite surda, costurando os sonhos no relicário, interme na saudade, na arrebentação, que não deságua na praia. Somos agulhas do tempo, na trilha de ausências de tantas marés e luas que selam nossos destinos. Oh. Belíssimo poema, uma belíssima poesia, um lirismo leve, agradável. Né? E todos os poemas com a temática do mar, da navegação, e com essas metáforas, a vida como uma navegação, os sentimentos como uma forma de estar velejando na vida, não é? Os afetos. É realmente uma temática muito, muito agradável e um trabalho muito fecundo. Né? E o lançamento virtual, não foi? Foi virtual, não foi? Foi feito o lançamento hoje de modo virtual. Maravilhosa. E ela está fazendo lives, inclusive, né? Eu deixo aqui o recado para o pessoal assistir as lives da escritora e professora Rita Queiroz. Fiquem atentos a este nome, Rita Queiroz. São lives muito interessantes. E é uma autora que é filóloga, é professora universitária, e agora se aposentou da universidade. É muito jovem ainda, tem uma vitalidade na poesia para muitos livros. E que bom, e praticamente é um ou dois livros por ano que nós temos de Rita Queiroz. Eu queria ler uma última mensagem. Eu queria ler uma última mensagem que botaram aqui para a gente. Posso ler? Olha, você é o senhor do tempo, o dono do relógio. Oh, meu Deus! Se você quiser continuar... Vamos ficando aqui. Olha, a Mais Teves... Quem sair por último, apaga a luz. Apaga a luz. A Mais Teves disse: só esta live para sarar a dor de tantas perdas que tive esta semana. Profundo, né? Todos nós acumulamos perdas. No mundo literário, vocês sabem quantos se foram nesse curto período. E, de modo geral, mais de 20 vítimas do vírus e também da falta de recursos, da falta de políticas públicas que pudessem dar aos brasileiros, nessa hora, uma alternativa para minorar tanto sofrimento. Mas nós vimos que as políticas necessárias para a saúde, para melhores condições de vida, essas políticas estão sendo negadas. Mas esse momento de crise nos mostra, a cada um de nós, cidadãos, que nós devemos lutar por melhores condições de vida, por distribuição de renda, por uma melhor educação, para que as gerações futuras possam estar melhor assistidas e melhor preparadas para outras ocasiões de crise que possam acontecer. É um momento de sofrimento, é um momento de perda, mas é também um momento de reflexão profunda sobre o nosso papel na natureza, o nosso papel na organização ecológica do planeta e o nosso papel em sociedade perante os outros, na produção de riquezas. Como é que nós vamos poder pensar numa economia mais humanizada, com uma distribuição mais equitativa da riqueza que é diariamente produzida? Tudo isso é motivo de reflexão e de busca de soluções e de enfrentamento político para que o bem comum prepondere
em face de um capitalismo avassalador, totalitário e desumanizador. Pura verdade. Teve, eu acho que a sua sobrinha que falou aqui, Thea Ramos. Obrigada pela live. Deu para matar saudades do meu tio tão querido. Teve também outro comentário aqui bem carinhoso. Pode responder. Sandra, a pandemia te afastou de Ilhéus. As pessoas, o mar e os passarinhos perguntam da sua volta. Foi Sandra Argolo. Minha querida Sandra Argolo, que leu meus primeiros poemas ainda no caderno e ficava orgulhosa porque o seu amigo, adolescentes éramos na época, porque o seu amigo era poeta. E não é que ela estava certa, que aqueles versos escolares dos cadernos, né, da adolescência estão ainda hoje aqui guardados nessa estante, como relíquias, e que a vida seguiu, os versos da fase adulta vieram e o escritor se fixou. Muito obrigado, Sandra Argolo, a família Argolo, que mora no meu coração, por essa amizade que vem desde a tenra adolescência em Ilhéus. De fato, na véspera de uma viagem a Ilhéus, estourou a pandemia e eu abandonei a viagem, eu não fui. Mas não perdi a passagem. A empresa mandou me dizer que eu posso remarcar a passagem e quando nós pudermos novamente viajar além da soleira da porta, é claro que minha primeira viagem será a Ilhéus, terra da minha infância. Eu sou ilhéense de coração. Cheguei a Ilhéus com apenas 4 anos de idade e saí de lá homem feito. Ilhéus me formou. Eu sou filho de Ilhéus. Verdade. E teve aqui Ive, e eu também deixo lembranças para a Rosana. Um grande beijo, um grande abraço para ela também. Mandaram aqui também na live, e eu deixo também. Claro. Teve... Darei com muito carinho todos esses abraços. E se mandarem beijos, também darei cada um desses beijos na Rosana. E para finalizar, teve um comentário de Cíntia Maria. Parabéns, professor. Sua voz nos transmite a paz e a serenidade que tanto precisamos nesse momento. Que bom ouvir isso. Estas suas palavras também me dão serenidade, me dão tranquilidade para seguirmos juntos nessa navegação, nessa travessia de um momento muito tenebroso, mas que nós temos a esperança conosco. Nós sabemos que o futuro poderá ser melhor e que nós estamos dispostos a lutar por isso, inclusive através da literatura, através da poesia, através da ficção, através dos nossos ensaios, através da nossa reflexão sobre as representações que os poetas, os escritores, os artistas de um modo geral, os artistas plásticos, os escultores, os pintores, desenhistas, representam essa existência humana na convivência e na cultura. Essa travessia vem de milhões e milhões de anos e nós somos os passageiros do momento. Nós somos elos da corrente da humanidade. É o nosso tempo presente, que só existe porque há o passado longínquo a perder de vista no tempo, assim como o futuro longínquo está a perder de frente, está a perder de vista na nossa frente, mas nós estaremos lá através daqueles que continuam a nossa descendência, levando-nos com eles para o futuro.
Conosco estão guardados os nossos ancestrais. Sim. E nós já estão previstos os nossos pósteros. E para eles devemos também produzir arte, pensamento, filosofia e ciência. Claro. E, por falar em arte, o meu convidado de amanhã é o artista visual José Arcanjo, que vai fazer uma performance ao vivo amanhã pra gente e vai conversar comigo sobre performance, arte como linguagem. Quais os limites do corpo? Amanhã vai ter arte aqui também, às 8 da noite. Então, os seguidores do Aleilton que estão assistindo, seguem o Dalete, que amanhã tem live, no domingo não tem, mas na outra semana vai ter live todos os dias da outra semana, até acabar o mês. Tá bom? Muito bem, é uma pergunta muito pertinente. Quais os limites do corpo? O corpo tem os limites, os que são necessários para a nossa segurança física e psicológica, e tem um universo em expansão, porque este nosso corpo faz parte desse universo em expansão. Então, quando me perguntam como estou passando, eu digo, estou em casa e faço muitas viagens. Viagens no pensamento, viagens na lembrança, na memória, viagens na imaginação, viagens na leitura, viagem na audição de músicas, viagem na movimentação do corpo. Transforme a sala de sua casa na sua pista de corrida e você corre para lá e para cá, ouvindo música, e você terá corrido alguns quilômetros ao final de um curto espaço de tempo. E você também pode transformar a sua sala na sua pista de dança e ouvir música e dançar ao ritmo que surge no momento. E colocar aquelas músicas que se movimentam, as mais suaves, a música clássica, aquelas músicas orientais, e com isso você reúne e multiplica a sua energia. Você se energiza para enfrentar um dia após outro entre as paredes da sua casa, que é hoje o útero universal que nos protege da ameaça do vírus. Eu quero, mais uma vez, lhe agradecer a todo mundo que ficou aqui. Fizemos 1h40 de evento. Ó, não foi pouco, não. 1h40 de live, que vai para o YouTube, e eu vou mandar para o senhor ela gravada e também o link para o senhor repassar para todo mundo. E quem está aqui, vai lá no YouTube assistir. É só escrever Dalete UFs, que todas as lives já estão lá. E essa aula, para a gente levar para a vida, vai estar lá também até amanhã. Tá bom? Eu agradeço a todos e a todas que estiveram presentes. Agradeço a você, Felipe, pela interlocução. Obrigado. E quero dizer que gostei muito dessa noite. Que foi uma sexta-feira maravilhosa, lírica, agradável e aconchegante. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu e os meus livros agradecem esse momento de encontro e de expansão dos afetos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um beijo para todos vocês. Um grande abraço, professor. Vou encerrar, entendeu? Mas leiam, ouçam, escutam Aleilton Fonseca, tanto nos livros, como de novo nessa aula novamente lá no YouTube. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado por dar a exclusividade da primeira live. Estou me sentindo honrado, estou até vermelho, porque tem hora que eu quero chorar aqui. Mas é a vida que segue. Muito obrigado mesmo, de coração. E obrigado a todo mundo que ficou aqui. É muito bonito ver o povo aqui mandando coração. É a coisa mais bonita. Ó, um grande abraço. Um grande abraço, boa noite. Boa noite noite a todos e a todas.